Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Bocage, sempre ao lado do documentarista meu amigo Carlos Cola. E a pergunta de hoje é: ele teve faixa da torcida contra ele, venceu a pressão. Já foi citado aqui no nosso várias vezes. O nome dele é Resiliente? Eu diria que é mais. É futebol raiz, é raça rubro-negra. Puxa, tem tanto adjetivo para esse cara que só recebeu elogio de um monte de gente que passou aqui, né? Exatamente. E é muito querido pela torcida, Maurinho. Que satisfação recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Que vitória você teve com a camisa do Flamengo, né? Obrigado pelo convite. Vamos contar um pouco da história. Foi pressão bastante, mas hoje é só saudade. E agradecimento de ter levado essa pressão. Pior é se eu não tivesse essa pressão para contar a história, né? Não, porque é muito curioso, né? Você que foi criticado muitas vezes, né? E hoje você é um cara querido pela torcida, né? Não, hoje, naquela época, depois de 97, 98, ali, que entrou aquela sequência do tricampeonato e tudo mais, campeão da Mercosul e tal, ali teve uma virada de moeda muito boa e a pressão virou mais zoação do que aquela pressão maldosa. E depois que sai, então, conforme vai passando o tempo... Agora não, que o Flamengo está numa fase muito boa, mas quando teve uma fase ruim, nós éramos mais lembrados. A minha geração era uma geração bem lembrada, que tinha ganho aquele título internacional da Mercosul depois de muito tempo, então ficou bom. Você sabe que eu sempre fui muito torcedor do Flamengo e era uma época que eu frequentava o Maracanã. E as pessoas que estavam à volta, elas sempre gostavam de você, na verdade. O que parecia é que isso não vinha de fato da torcida. O pessoal até, às vezes, gritava porque começa um e a manada vai junto, né? Mas isso não me parecia que era uma coisa natural da própria torcida. Parecia uma coisa mais plantada, né? Às vezes. Eu tomei uma pressão. Quando eu cheguei no Flamengo, o Flamengo tinha acabado de perder um Rio-São Paulo para o Santos. Eu cheguei depois daquele título que perdeu no 97. Maracanã. 97, né? O início. E eu cheguei, o Campeonato Carioca não estava bem quando eu cheguei. O Flamengo, até que a final foi Botafogo e Vasco, né? Foi aquela dancinha do Edmundo e tal. Então, quando eu cheguei ali, eu me tornei titular na Copa do Brasil. E nós perdemos a final pro Grêmio também. Né? Foi 2 empates, na verdade. E depois daquela final ali, a pressão veio de um modo geral para todo mundo, né? E eu nem era tão... Só que depois, aí na sequência daquele campeonato, nós chegamos na semifinal do Brasileiro daquele ano, que era tipo um triangular, nós, Vasco e Portuguesa. Mas nós perdemos o jogo, teve aquele 4-2 contra o Vasco, o Edmundo, né, fez aquele golaço e tal. Então só foi assim, foi uma sequência de derrota em finais, e uma delas para um grande rival, e a pressão foi só subindo para todo mundo. Aí chegou num ponto que direcionou a mim, mas foi num momento que alguns jogadores foram emprestados e tal. Enfim, aí eu fiquei como escudo lá. Eu queria voltar um pouquinho. Vai, continua. Então, já cheguei. A gente vai voltar assim. Mas eu tenho uma história com o Maurinho, não sei se você vai lembrar disso, mas num jogo em Bangu, eu estava em casa e na rádio metendo pau no Maurinho. Você metendo pau? Não, a galera na rádio. Eu peguei o carro, fui a Bangu para falar com ele. Porque você deu um depoimento dizendo assim, eu não sei por que eu já entro em campo sendo vaiado. Aí eu fui lá falar com ele. Eu tive essa disposição, porque eu vi aquilo tão feio, né, no pré-jogo. Falei, Maurício, sabe por que tu entra vaiado? Porque os caras na rádio estão detonando você, ironizando, brincando. A torcida vai na vibe. Exato. E acontece isso. Seria os likes. Os haters. E os haters. A rádio devia... Né, seria os cortes, né, que eles faziam antes do jogo. Mas, assim, eu lembro disso. Eu não lembro de você exatamente ter... da Bangu. Mas eu lembro dessa... Chegou uma época que jogando bem ou jogando mal, era pressão o tempo todo, mas você via que não tinha muito porquê daquilo. Pois é. Eu tinha um jornal guardado, acho que ainda devo ter, da própria final da Copa do Brasil, que tipo assim, eu não lembro se acho que era o Globo, mas assim... O de São Paulo me dava uma nota boa, ironizava, falava alguma coisa do tipo, num jogo que até o Maurinho foi bem, o Flamengo não merecia perder, mas falava que eu fui bem. E o jornal daqui do Rio
dava como se eu tivesse sido a peça errada daquele jogo. Responsável pela derrota. Então, tinha assim, acontecia umas coisas dessas. Aí eu comecei a dar umas entrevistas e falava, mas, pô, aí tinha um jogo que eu fiz gol, eu fui bem e tal. Eu falei, aí, será que vão falar mal de mim? Aí eu entrei meio num confronto assim, mas acho que foi até pior, porque daí acho que deu pano pra manga, né? Vamos voltar um pouquinho? Vamos falar do Bragantino lá atrás? Como é que você chegou? Aquele Bragantino de Luxemburgo, ainda de bigodinho. Não, então, eu passei no teste no Bragantino em 91. Eu fui aquele... Eu morava em Atibaia, né? E antigamente, para ver jogo, a cidade mais próxima de Atibaia era Bragança Paulista. Então passei em 90 vendo aquele Bragantino do Luxemburgo, campeão e tudo mais, como torcedor. Em 91 eu passei no teste como juvenil na época, né? Era 16 anos, 15 para 16. Aí quando eu tava na base do Bragantino já era o Parreira, né? Que tava no Bragantino, aquele brasileiro do vice-campeonato, que perdeu pro São Paulo e tal. Então, assim, o Bragantino foi aquela coisa que virou o segundo torcedor, o segundo time de todo mundo ali. E eu vi de perto o Luxemburgo, né? Aquela campeão paulista com aquele time. Massa, Ele já era o professor? Já era. E aí ele... Foi ali que ele despontou, né? Ali, e logo quando ele saiu, veio o Parreira, né? Que às vezes as pessoas não lembram. Aí já teve umas contratações de uma galera que veio do Fluminense, né, Alberto, o João Santos e tal. Aí montou aquele time que foi vice-campeão brasileiro na sequência. Aí... Em 93 eu já treinava um pouco com o profissional, em 94 eu profissionalizei. Aí já era o professor Cilinho na época, né? Mas assim, eu peguei como torcedor a parte do Luxemburgo e no Parreira já como atleta de base. Você torcia para o Bragantino? Não, eu sou torcedor do Atlético Mineiro. Nossa Senhora! Eu sou neto de um dos fundadores do clube, segundo presidente da história. Alexandre Alves Pereira é o pai da minha mãe. Legal. Então tem um vínculo. A minha família toda é mineira, né? Eu nasci em São Paulo, meus irmãos mais velhos são de Belo Horizonte. Eu nasci em São Paulo porque meu pai era engenheiro elétrico, né? Aí ele foi trabalhar na CESP, né? Que era uma companhia elétrica do estado de São Paulo. Aí meu pai, quando mudou, não tinha, né? Tinha casado e mudou, aí a família toda, os mais novos, nasceu. Você jogou contra o Atlético? No Atlético? No Atlético, não. Quando era garoto, ainda tinha um tio que é conselheiro no clube até hoje, que falava... Vem pra cá que nós vamos arrumar aqui pra mim e pros meus irmãos todos. Aí meu pai dava dura, né? Meu pai falava, tu quer ir no Atlético, dá uma carteirada, que é filho que é neto do fundador, e você acha que vai ter... Não, você quer jogar no Atlético, você joga aqui e o Atlético tem que te ver já em algum lugar. Mas aí acabou não acontecendo. Mas assim, aquele sonho de ser atleta, de chegar num time grande, isso daí era... Quem eram teus ídolos na época? Cara, era Tony Cerezo. Sério? Eu gostava de Cerezo. Eu peguei... Você era mesmo? Você era o segundo volante, né? Segundo volante, Eu gostava porque o Cerezo era aquele cara que, né, batia e voltava, marcava e, né, pisava na área também, assim. Então, Mas eu, por ter nascido em São Paulo e morava, né, como eu falei, antigamente para vocês, menor de idade, sair de Atibaia para São Paulo... Precisava de autorização dos pais, não podia pegar um ônibus a qualquer hora, né? Mas de Atibaia para Bragança, podia, porque apesar de ser era intermunicipal, mas tinha uns ônibus que era quase que um circular, né? Aí eu ia para Bragança ver os jogos. Então, assim, eu tenho muito mais na memória aqueles jogos onde eu via Mauro Silva, Mazinho, Alberto, Donizete, aquele time campeão ali do Bragantino que eu via pouco jogo do Atlético, né? Antigamente não tinha pay-per-view, né? Que passava todos os jogos. No rádio de vez em quando. E era aqueles rádios que falhavam, né? Então, assim, a gente só assistia jogo de São Paulo, então o Bragantino virou o segundo time da galera toda lá da onde eu morava. E aí, como é que você foi pro Flamengo? Então, eu me profissionalizei em 94, aí eu joguei em 94, 95, 96 como profissional do Bragantino. E fui bem. Em 94 mesmo, nós chegamos nas quartas de finais do Brasileiro. Saímos para o Corinthians e foi 2 empates, né? E eles tinham a melhor campanha, eles classificaram. Mas o primeiro empate, 1-1, fui eu que fiz um gol. Eu fiz 1-0, nós tomamos empate. No segundo jogo foi 0-0. Isso em 94, né? As quartas de finais. Depois teve o Corinthians foi... O Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians aquele ano.
95, nós fizemos um baita campeonato também, chegamos a ficar 13 jogos invicto. 95 foi um ano do Botafogo. Isso, Botafogo e Santos. E os 4 times, né? Era Botafogo, Santos, Fluminense e Cruzeiro. É Cruzeiro. Para você ter uma ideia, nós ganhamos de 3 deles e empatamos com o Santos fora. Nós ganhamos dos 3 em casa. Quer dizer, o Bragantino fez uma baita campanha, eu fiz alguns gols, que eu falo que era 3, 4 gols no campeonato, só que era tudo jogo televisionado, porque o Bragantino, jogo de televisão do Bragantino era quando era time grande. Você guardava para o dia da TV. Então, tipo assim, foram 3 anos que nós fizemos uma boa campanha, chegamos próximo de buscar umas quarta e semi ali. E eu sempre fazendo um golzinho ou outro com 19, 20 anos, era novo, né? Aí com 21, o Flamengo... O Plínio Serpa ligou na casa do meu pai. Foi uma das sensações mais... Você acreditou que era ele, não? Não, na hora que ele ligou lá, a moça que trabalhava na casa do meu pai atendeu, falou, acho que se eu entendi bem, é presidente do Flamengo. Aí eu falei, presidente do Flamengo ligando na casa do meu pai, né? Não tinha celular antigamente, né? Era telefone fixo, né? Aí eu fui atender, aí ele se apresentou como Dr. Plínio e tal, explicou. Aí eu falei... Eu não tinha nem empresário. Aí ele falou assim, você tem empresário? Eu falei, tenho sim, deixa o seu telefone que eu vou pedir para ele te ligar. Aí eu desliguei o telefone, não sabia muito o que fazer. Aí o Adil, né? Lembra do meio do campo? Adil jogava, era o camisa 10 do Bragantino na época, que era nosso principal jogador, né? Aí eu peguei o telefone, vou ligar pro Adil. Eu liguei pro Adil, falei, Adil, pô, o telefone tá tocando aqui, não sei o que fazer, tô precisando do empresário. Ele falou, você tem algum para indicar? Eu tenho o meu. Eu falei, então me dá. Aí ele me deu o telefone, eu liguei pro empresário, aí o empresário falou, tem esse telefone aqui, é do diretor do Flamengo, pode ir. Aí falou, mas como assim? Eu falei, sei lá, ligou lá em casa, se for pegadinha, você que vai descobrir aí, que eu não vou ligar não. Aí ligou, no dia seguinte, 2 dias depois eu vim aqui, nós viemos assistir, era Flamengo e Bangu na Gávea, na época mandava jogo na Gávea ainda. Aí nós viemos ver o jogo e aí já negociamos e fiquei. Você veio como segundo volante. Segundo volante. Eu virei lateral no final de 99, então eu cheguei em 97, né? Então, 97 e 98 eu era segundo volante. E você chegou aqui com o Romário, com o Sávio, com o time março que a gente era tinha. Romário, né? Sávio, tinha chegado o Lúcio Bala, na época tinha sido o melhor, né, bola de prata no campeonato anterior. Aí, Júnior era o Júnior Baiano, era o Júnior Capacete, Leandro de auxiliar. Leandro auxiliar. Aí tinha Mancuso, o Zé Carlos, falecido Zé Carlos, goleiro, Júnior Baiano, né? Falei. Atício, Subino. O Atício falou muito bem de você aqui. Atício é suspeito para falar. Você estava lá no Romário e Cafezinho, naquele jogo? Eu cheguei no dia que eu cheguei aqui, o primeiro treino que eu fiz foi uma corrida no Bosque da Barra. Olha, o Flamengo ia treinar no Bosque da Barra. E nós fomos fazer uma corrida, aí nós treinamos, aí chegou a televisão, aí chegou o cafezinho, que o jogo tinha sido, tipo assim, uma semana antes de eu chegar. Aí eles fizeram um encontro, como se estivesse fazendo as pazes e tal, aí botaram os dois para dar a mão e tal. Mas você chegou todo arrumado, né? Eu cheguei... Vindo de São Paulo na beca. De calça jeans, camisa de... Aí chegamos no treino lá, os caras tudo de chinelo, camisa no ombro... E eu lá todo... Lá no Bosque da Barra. Lá no Bosque. Aí me jogaram assim, a bermuda, uma meia, aí eu tive que ir para trás de um carro ali para trocar de roupa. Esse foi meu primeiro... Essa coletiva foi quando o Romário pediu desculpa pro cafezinho, alguma coisa do tipo? Eu não sei se pediu desculpa, acho que foi como se os dois fizeram a paz ali e tal. Eu lembro... Então você não vivenciou aquela... A briga não tava, né? Eu cheguei depois... Aí você chegou na resolução dos problemas. Eu acho que até eu lembro do Mancuso dando risada, falando daquele jeito argentino. Tá maluco que eu vou pedir desculpa? Não, tem que fechar ele aqui e tal. Ele brincando lá. Mas eu acho que foi meio que... Para os dois, nenhum pegar suspensão. Acho que foi uma maneira que os caras... também tem isso. O Romário não foi Flamengo e Madureira, né? Foi Flamengo e Madureira. O Cafezinho foi expulso. Quem foi expulso foi o Júnior, que deu um soco no Cafezinho. O Romário não foi. Eu nem lembrava disso. Mas no meio da confusão, o Cafezinho deu um soco no Romário e o Júnior tomou as dores dele. E acabou sendo expulso. O primeiro treino foi lá. Mas como é que essa turma te recebeu?
Cara... Só tinha Bamba, né? Romário, É. Copa do Mundo 94, 3 anos depois. Não, aquilo ali foi... a gente... eu não tinha nem eu me profissionalizei depois da Copa, né? Então, tipo, eu não era nem profissional, vi... 3 anos depois, estava jogando com o cara que foi um dos principais da Copa. Mas quando eu cheguei, eu conhecia só o Marcelo Passo. O Marcelo Passo estava, porque ele era do Santos também, e a gente sempre jogava contra lá em São Paulo, então era o único. Quando eu cheguei assim, troquei uma ideia com ele. Os dois, assim, que quando eu fui apresentado, que estendeu a mão, foi o Sávio e o Romário. Eu lembro bem disso, que eles estavam perto do Dr. Runco na época, e foi apresentado assim. Os demais era, opa, beleza, seja bem-vindo. Mas, assim, o choque maior, assim, claro, de ter visto, de estar chegando perto do Flamengo, vendo o Romário de perto, que era o cara que tinha acabado de ganhar uma Copa, vendo ali o Sávio, mas já tinha jogado contra, jogava contra, até que, né, eu estava contando aqui antes, que eu troquei a camisa com o Romário de 95, no primeiro jogo dele. Mas eu lembro, o que mais me marcou foi o Júnior e Leandro, né? Principalmente o Leandro, quando eu era fãzão do Leandro, e era aquela coisa só ver jogo da seleção, né? Porque eu olhava para os dois assim, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, era surreal, porque eram uns caras que não... O normal, eu nunca ia jogar com eles, já tinham parado, mas acabei trabalhando. Mas nem passava na sua cabeça ser lateral nessa época. Não, e mais. Não. Você chegou na posição do Júnior, no final de carreira, e foi jogar na posição do Leandro. Isso aí, uma coisa que eu já falei outras vezes, assim, eu acho que a maior virtude que eu tive na minha carreira foi saber exatamente o quanto eu jogava. Então, assim, eu falo isso porque eu sempre fui segundo volante no profissional. Na base, eu era meio atacante e centroavante. Quando eu passei no teste juvenil, né? Na minha cidade, eu sempre fui aquela coisa de criança lá, dos 12 aos 14, eu era centroavante, meio atacante, brigava por artilharia. Mas quando eu passei no teste, aí você vai jogando, você vai ver, pô, passei um ano no Bragantino, no juvenil, não fiz 0 gols, tipo, nem chutar, não conseguia, antigamente treinava, né, juniores e juvenil e juniores, né. Tudo bem, os caras eram mais velhos, mas eu não conseguia e o outro centroavante conseguia. Aí no meu segundo ano de juvenil, eu já recuei para meia, quando no primeiro ano de júnior eu já virei segundo volante. Mas eu pedindo, eu pedindo, a minha percepção de falar assim, não vai dar. O que eu faço na minha cidade, eu não vou fazer aqui. Trazendo para o Flamengo, os 3 anos que eu fiz no Bragantino, que foi muito bons, tanto é que o Flamengo foi lá e me comprou, o Palmeiras, da Parmalat ainda, tentou me contratar, o Santos tentou me contratar e o Flamengo contratou. Então, quer dizer, o que eu fiz no Bragantino em 3 anos foi bem feito porque os times grandes queriam. Mas quando eu cheguei no Flamengo, eu tive muita dificuldade de jogar, de ser titular, de me manter titular no meio. Porque você olhava para o meio, tinha Leandro Ávila, Copa do Mundo não, seleção, time grande, já tinha jogado no Vasco, Palmeiras e tal. Aí depois, né, são 6 anos, né, de Flamengo. Então, assim, se eu for falar o que... Fábio Baiano era desse time também, né? O Fábio Baiano era lateral quando eu cheguei. Mas... Nesse intervalo de 6 anos, no meio do campo tinha Beto, Ávila, Iranildo. Rodrigo Mendes. O Rodrigo Mendes já era mais ponta, mais atacante, né? Fazia meia também, mas assim, sem contar Alex, Pet, né? Que passaram. Que eu tô falando de 6 anos, né? A gente... E eu olhava para aquilo e falo, cara, vai ser duro para jogar. Aí quando teve uma chance de virar lateral... Foi numa semifinal de Mercosul. Eu falei, não, faço. O Pimentel machucou e o lateral reserva era o Dida, era um garoto do Júnior que estava subindo e era uma semifinal contra o Peñarol. Aí o Carlinhos não queria botar um garoto e eu falei, não, eu faço, pode botar que eu faço. Aí logo nesse jogo eu já fiz gol. Ganhamos de 3 e eu fiz um gol. Foi esse jogo que deu pancadaria, não? Pancadaria não, foi o jogo de volta. A gente vai falar foi o jogo de volta. Sobre isso. Mas assim, para terminar, aí eu fui ficando na lateral e daqui a pouco eu falei, cara, eu tô 6 meses titular. Aí eu falei, porra, de repente, aquilo que eu falo assim, eu gostava mais de segundo volante, porque além de não ser aquela corrida linha reta o tempo todo, você participa dos dois lados do campo, dava para atacar mais, tinha mais, sabe? E eu também não gostava, eu tinha muito receio daquele 1 contra 1 na lateral, que né, o lateral bate...
eu ficava ali, né? Sempre, né? Comparando no jogo contra o Vasco. O jogo contra o Vasco, na minha época, eu tinha que marcar ou eu, o Léo Felipe, ou o Pedrinho. E era sempre 1 contra 1. E é cansativo isso, porque você tem que ter atenção o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, eu era titular. E aí eu fui bicampeão carioca. Né? 99 eu ainda era meia. Mas 2000 eu já era bicampeão carioca. Lateral, tri, já participando do lateral. Mercosul de 99, lateral. E eu falei, cara, eu sou titular, sou campeão. Eu falei, não, acho que eu vou ficar aqui mesmo. É aqui mesmo. Porque a concorrência tá menor e eu fui ficando. Não, você falou que o maior choque quando você chegou na Gávea, né? Teve um choque com o Júnior Baiano nos treinos, não? Não. O Júnior Ele te deu alguma voadora, né? Não, jamais. O Júnior, ele... Pelo contrário, o Júnior é um cara... vários aqui que levaram. Nada, o próprio Tício, né? O Júnior, ele... É porque eu também entrava mudo, saía calado, eu era tranquilo. Mas o Júnior, pelo contrário, assim, no treino, ele era muito competitivo nos jogos, assim. E às vezes ele... E era habilidoso, ele. E às vezes ele dava nos caras meio como retaliação dos caras batendo em algum atacante nosso. Eu lembro de jogo assim, dos caras descendo a botina lá no Sávio, um exemplo assim. E ele dava no 9 aqui dos caras e falava, manda parar lá, que cada vez que tomar lá, quem vai tomar é você aqui. Ele falou isso aqui, né? Ele falou que ele comprava comprava o barulho dos outros. dos Por isso que outros. ele, muitas vezes, ele acabava expulso, porque ele comprava o barulho dos outros. Na Copa do Brasil de 97, você estava. Tava. Foi o 2-2 contra o Grêmio, né? Maracanã. Quando eu cheguei, a Copa do Brasil já estava em andamento, eu virei titular nas quartas de finais contra o Inter. Aí nós passamos pelo Inter. No meio. O segundo volante. E aí depois a semifinal contra o Palmeiras, nós passamos pelo Palmeiras e a final contra o Grêmio. Aí eu fui titular todos esses jogos. E aí, como é que foi aquele empatezinho no Maracanã? O primeiro jogo... Estava ganhando, né? O primeiro jogo que foi o mais complicado, porque o primeiro jogo foi fora, o Dinho foi expulso com, 15 minutos, 20 minutos do primeiro tempo. Nós ficamos com o jogador a mais o jogo todo e tivemos alguma chance e a bola não entrou. E foi 0-0 lá. Aí no jogo, eu lembro que eu caí no doping nesse jogo, caiu eu e o Danley. E o Danley, a gente conversando, ele falou assim, Mauro, vocês não vão ganhar esse campeonato mais não, porque a chance de ganhar era hoje com o jogador. E eu falei, você tá doido. Ainda falei para ele, o Romário, quando passa um jogo sem fazer gol, no jogo seguinte ele faz 3. O Romário vai fazer uns 3. Tava botando pilha, aquela conversa. E acabou que foi 2-2, né? Aquele jogo nós saímos perdendo de 1-0, viramos o jogo 2-1, tivemos alguma chance para matar o jogo. E, cara, o gol do Carlos Miguel, né? A bola, acho que foi o Roger, né? O Roger que cruzou. Tava o Nélio na marcação, tava o Fábio Baiano na cobertura, todo mundo assim, a bola bateu, ainda desviou na mão, acho que do Fábio Baiano, e tirou do Nélio, de mim, e foi parar lá no pé do cara. Não era pra ser. Tipo, tem coisa que jogamos mais, criamos, fizemos 2 gols. Tipo assim, não é aquela coisa, a bola não entrou igual no primeiro jogo. Não, a bola entrou 2 vezes e os caras acharam 2. O primeiro gol mesmo, eu esqueci o nome de quem fez, mas o lance foi, ele foi dominar uma bola dentro da área, dominou meio de canela, acabou dando uma caneta no Fabiano, tipo assim, um domínio ruim, criou a situação do gol. E o segundo gol foi uma bola... Rebate. Todo mundo o time baixou a linha, o time o regulamento posicionou para marcar e mesmo assim a bola... O regulamento, na época, o gol fora contava. Contava, Por isso que o Grêmio acabou sendo campeão. Foi doído aquilo ali. Aquilo ali foi... Você tem umas histórias com o Romário, né? Tem bastante. Tem uma que você trouxe uma muamba para ele lá de fora, uma roda? Como é que é essa história? Essa daí... Pior que o amigo meu comentou esses dias, eu nem lembrava. O Romário foi... Em 97 mesmo, o Romário voltou pro Valência, não foi? Em 97? Uhum. Aí... Ficou numa ida e voltava. Aí ele foi pro Valência, aí nós fomos fazer um torneio lá, que era até contra o próprio Valência, mesmo era Palmeiras, Valência e Flamengo, e depois um jogo amistoso contra o Sevilha, era uma coisa assim. Aí eu tava no hotel lá em Madrid, aí tocou o telefone, era o Romário, ligando no quarto. Aí falou assim,
um amigo meu vai deixar um negócio aí, leva no Brasil pra mim e tal. Eu falei, pode deixar, deixa lá embaixo. Aí eu pego lá a hora que for sair. Só que nós estávamos em Madrid, nós íamos ainda pegar um trem pra Sevilha, pra jogar em Sevilha, pra depois pegar o trem de volta pra Madrid, pra dormir uma noite em Madrid, pra dormir uma noite e depois... o voo era à noite, né? A volta... Eu não sabia o que era. Não, ele só falou, meu amigo meu vai deixar aí, você leva pra mim. Eu falei, beleza. Cheguei lá, era uma caixa de 1 metro por 1 metro, assim, ó, de madeira. E container quase. eu não sabia nem o que era e era uma roda do Porsche que ele tinha. Aí eu peguei aquilo lá e... Pesada, né? Não, pesada e ruim de carregar, né? É um trambolho. E bota no trem, leva pra lá e volta de trem pra cá com aquele negócio. Aí o pior de tudo é... Situação, hein? Depois, quando eu cheguei aqui, você chega de viagem internacional, né? Você fala, pô, vou passar no free shop, vou dar uma olhada, né? Tem toda... E normalmente a gente juntava 4 jogadores e todo mundo pegava o mesmo táxi, até pra ir junto, dividir o custo e tal. E eu cheguei, e como era uma caixa diferente, tinha que passar por um outro lado lá. Demorou 2 horas para liberar aquela caixa. A alfândega parou, não? Parou. Aí quando eu tava passando lá, acendeu aquela luz vermelha. Eu já cansado, doido da vida, que eu já tava sozinho, todo mundo já tinha ido embora. Eu nem passei no free shop, porque eu já tava exausto. E o cara falou, que é isso aí, Maurinho? Eu falei, nem me pergunte, essa caixa é do Romário. Aí eu contei. Ele pediu para trazer um negócio da Espanha para cá. Eu já levei isso daí no trem, no avião. E tô aqui, ó. Tava 2 horas esperando por causa disso daí. Tá aí, ó. Faz o que você quiser. Eu não sabia o que era. Já sabia que era uma roda, mas pro cara falou, não sei nem o que é isso. Se você quiser abrir aí e ver, fica à vontade. Aí o cara falou, não, você foi muito... Honesto, pode passar com isso daí. Aí eu falei, pô, graças a Deus. Aí, porque eu já achei que eu ia falar, já vou ficar mais 1 hora esperando aqui. Aí, e não terminou. Quando eu cheguei lá para pegar um táxi. Qual táxi que cabe uma caixa de... Nenhum táxi. Aí tive que arrumar um táxi especial maior, ainda pagar mais caro. Mas foi uma odisseia para trazer aquela caixa para cá. Mas o baixinho... Então, aí você chega... Me adiantou tanta coisa que... Conta isso pro Romário. E ele? Você contou essa história toda para ele? Pô, na época, ele tava na Espanha, né? Pois tipo, quando eu cheguei na... Cara, eu não lembro nem como é que eu entreguei. Eu entreguei... Um mecânico, alguma coisa, não? Eu acho que algum amigo dele... Não, eu tive que levar em algum lugar e encontrei com algum amigo e passei assim, mas eu não vi ele, eu fui ver ele, né? Porque antigamente não tinha, né? O WhatsApp pra gente ficar trocando ideia, né? Então ele nem soube da história, do perrengue. Do perrengue todo, deve ter escutado alguma vez essa história. Graça e pronto. Mas assim, mas foi tudo isso aí e foi um trabalho danado ali. E era pesada a caixa. Foi a única que ele te arrumou ou não? De dar essa trabalheira foi a única vez. Acho que sim. Em 98, subimos um ano aqui. Você estava naquele jogo Flamengo e Portuguesa? Que o Flamengo devolveu os ingressos? Estava, né? Tava. Que o Kleber Leite que cobrou acho que R$1. Era uma coisa... Não, ele cobrou o ingresso e se o Flamengo perdesse, ele devolvia. Devolvia o ingresso. Foi 98 isso? 98, O Flamengo estava mal, né? Maior pressão. 98 o Carioca também teve algum problema no Carioca. Eu lembro que nós não terminamos o Carioca, não foi 98, tinha acontecido alguma coisa assim, não sei se foi 97 ou 98. Foi dos WOs, né? Que teve umas coisas assim. E aí o Kleber Leite o presidente da época falou que se for para vaiar, vai ter que pagar ingresso e tal. Mas nós estávamos mal nessa época. 98, eu falo que foi a pior fase minha também, né, de pressão, e do clube, de um modo geral. 98 foi quando teve até... nós iniciamos, era... Paulo Autuori, treinador. Né? O Paulo Autuori terminou em 97 e iniciou em 98. Aí naquele início de 98, nós fomos jogar uma Copa do Brasil contra o Vitória lá, acho que perdemos de 5. Aí voltamos, perdemos pro Bangu na estreia do Carioca, 2-1. E que os caras invadiram o campo, deu aquela pancadaria lá. Aí o Paulo Autuori saiu, entrou o Joel. E alguns jogadores foram emprestados nessa época. O Lúcio
que estava na pressão, o Atiço, o próprio Atiço foi pro Santos, o Lúcio Atiço foi pro Santos. Tem até chegou até mim uma época, eu tô lembrando aqui, que quando o Atiço e o Lúcio foi pro Santos, vieram do Santos o Caio Ribeiro, o Marcos Assunção e o falecido Ari Nelson. Que, teoricamente, era para ser uma troca. Isso falaram comigo depois. 3 por 3. Só que eu não fui, porque naquele momento eu era titular, fazia parte do time, e o Romário falava... sempre falava que eu era o único que corria, que marcava no meio, que dava, né, aquele gás, que era o que mais o único, não. O único fica pra... Era o que mais dava o gás, assim. Eu acabei não indo, e foi mais ou menos quando canalizou, porque a torcida pediu a saída de... O Fábio Baiano também tinha sido emprestado pro Bahia, se não me engano. A torcida pediu a saída de alguns jogadores, aí saiu 3 e não saiu eu. Enfim, aí também canalizou mais a pressão pra cima de mim. O Vasco vinha de campeão brasileiro e tirando a gente no coisa. E naquele 98 o Vasco se tornou campeão da Libertadores. Por que eu tô falando isso? Porque muita pressão que nós levamos, quando eu cheguei no Flamengo, o Flamengo chegou na final do Rio São Paulo, na final da Copa do Brasil, na semifinal do Brasileiro, Rio São Paulo, Copa do Brasil e semifinal do Brasileiro. 2 finais, uma semi, só ficou de fora do estadual. Não dá pra falar que o time tá mal. Não. Só que, de contrapartida, o Vasco estava sendo um dos melhores times do Brasil, estava ganhando da gente nos confrontos e foi campeão em 98 da Libertadores, né? Aí, quer dizer, aquela coisa de o Flamengo ser o único campeão da Libertadores na época, ali foi, agora não é mais o único. Cara, para mim, a pressão que nós recebíamos tinha muito mais a ver, porque um grande rival... E por que eu falo isso? Logo, depois que eu saí em 2003, eu saí em 2002, 2003, 2004, o Flamengo teve uma fase muito ruim. 2003 ganhou uma Copa do Brasil só, e mesmo assim, foi numa super... Sabe-se como, né? E mesmo que aquela fase teve uma sequência de brigar para não cair... Verdade. E nunca ninguém invadiu a Gávea para quebrar, nunca quebraram o carro. Por quê? Porque o Vasco, os principais rivais também estavam mal. Então, assim, eu tenho muita... Eu falo de 98, que uma parte importante que a pressão atingiu aquele patamar lá, pô, teve uma vez que invadiram, 2001, invadiram lá, até o Leonardo, os caras tentaram chutar, imagina, quando que uma torcida ia querer bater no Leonardo, não tem como. Mas a pressão era tão grande porque vinha de uns revés de perder final e um grande rival tá chegando... Tava motivando. Você teve carro quebrado? Cara, eu não. E era mó sorte, porque os caras tinham maior raiva de algum, né? Os caras pegavam no pé de mim, do Fábio Baiano, mas toda vez que quebrava algum carro lá na Gávea, era do Júlio, era dos caras que tinham moral com a torcida. Normalmente os caras tacavam a pedra por cima, porque antigamente ficava naquele estacionamento na Gávea lá, né? Aí eles atacavam pedra por cima, o cara caía só no carro de quem... Tava bem. De quem tinha moral com ele. Dos perseguidos, normalmente, nunca quebraram, assim. Mas eu já tomei sufoco de sair da Gávea ali e ser cercado por carro. Eu morava na Barra e a gente, porra, largou a Barra toda sendo seguido. É mesmo? Aí assim... senti um pouco de medo, porque, porra, tava na estrada, né? Na Lagoa Barra, andando. Ali a gente anda 80 por hora e uns caras... Aí eu ficava tentando controlar o trânsito. Às vezes eu emparelhava com ônibus assim, para não passar, porque aí eu falei, agora ninguém me passa também. Que loucura, hein? Isso daí era... Então, isso era uma... Por isso que eu falo. E o nosso time chegava, né? Assim, até 90, apesar de tudo, o nosso time não estava ganhando. E já vinha com histórico de gol de barriga do Renato. Teve 96... Foi 95. Sim, 96 também teve uma final... Contra um time da Argentina, também no Maracanã, não teve uma Supercopa qualquer? Uma Sul-Americana. É uma coisa assim que perdeu a final também. Então, o Flamengo vinha de uma sequência de derrota dentro do Maracanã, com a torcida lotada, mas não ganhando. Eu acho que tudo isso gerou. E eu peguei aquele finalzinho desse problema. Depois, quando vieram tricampeonato, Mercosul, Copa dos Campeões, o negócio virou mais suave, virou uma cobrança mais engraçada do que uma cobrança contundente. A gente passou batido da confusão da Copa do jogo com o Penharol. 99 agora. É o jogo de volta, A gente falou do jogo da ida. Porque 99 foi o primeiro campeonato carioca.
É, 99 foi aquele gol O título do do Campeonato Rodrigo Carioca. Mendes. O Vasco jogava pelo empate e enfrentando o campeão da Libertadores de 98. Aí nós fomos, aí Qual foi o ganhamos. motivo daquele título, dessa guinada aí, dessa virada? Finalmente viu o título. Você, no jogo, na final, entrou no lugar do Rodrigo Mendes, que fez o gol. Eu virei titular nessa competição, nós ganhamos a Taça Guanabara. Aí, no segundo turno, eu participava pouco. O Carlinhos estava numa... O Carlinhos falou... O Carlinhos foi um cara que... Quando ele entrou no Flamengo, eu estava em lista de dispensa e ele pediu para que eu ficasse e eu não tinha nem contrato. Aí o Isso Flamengo... foi quando? Em 99? O meu contrato ia até março, né? Lembra que eu falei que foi em março que eu cheguei? Eu tinha 2 anos de contrato. Aí o Carlinhos queria que eu ficasse. E eu até fui falar com ele, falei, cara, professor, né, ninguém tá me querendo olhar para me ver aqui e tal. Aí ele falou, não, você joga em mais de uma posição, me interessa fazer parte do meu grupo. Aí eu, então tá, então eu vou ficar, porque eu não queria sair do Flamengo, porque se eu sair do Flamengo naquele momento, eu ia sair como um cara que passou. Baixo, Aí eu falei, agora eu tenho um treinador que tá pedindo para que eu fique contra tudo e contra todos. E o Carlinhos com a história que tinha no Flamengo. Eu falei, não, eu vou ter que ficar até Porra, eu falei, tem um cara me dando a moral. Me quer, né? Alguém me quer. Aí eu fiquei, aí ele falou, vou te proteger. Aí eu entrava em jogos, o Flamengo tá ganhando 3-0, eu entrava, o Flamengo tá perdendo, eu não entrava, ou empatando, porque o que pudesse gerar pressão, ele me tirava. Quando tava coisa boa, eu entrava. Pô, legal, né? E no segundo turno, foi um paizão. E no segundo turno, eu fiquei titular. E eu tava com tanta vontade, né? Porque eu tava jogando bem. Aí virei titular na Copa do Brasil também. Então, que eu treinei tanto na semana do primeiro jogo da final o primeiro jogo da final, eu treinei a semana, mas assim, saía, chegava antes, ia pra bicicleta, fazia coisa que não devia ter feito. Acabei tendo uma contratura. Aí eu fiquei de fora do primeiro jogo da final. Aquela coisa de 22 anos, dando a volta por cima. Eu falei, eu tava sonhando com o que eu ia fazer o gol do título. Eu tava sonhando. Fiquei de fora e fiquei no banco no segundo jogo, porque, né? Aí, quando saiu o gol, quando o Rodrigo fez o gol, foi até o próprio Romário, que foi o Romário, falou assim, bota o Maurinho, tá, porque era para fechar o jogo. E eu era meia e eu... O Romário já tinha saído pro Caio. O Romário já estava no banco. Por isso que... Aí disseram que eu estava atrás do gol aquecendo. Aí eu entrei... Aí acabou o jogo, entra lá. Aí eu acho que eu fiz umas, sei lá... Em 3 minutos, acho que fiz umas 8 faltas. Né? Tinha que parar. Agora vai acabar o jogo, não vai nem ter mais jogo, né? A gente tava numa pressão muito grande, né? Vários anos sofrendo aquela pressão, não pode tomar um gol agora e perder. Aí o pessoal vai matar todo mundo aqui. Aí depois daquele título ali, aí pronto, acabou. Acabou aquela coisa que não ganha dos caras. Agora, o time do Vasco era fenômeno. Cara. Carlos Germano, Mauro Galvão, Felipe, Ramon, Donizete, Edmundo. Juninho Pernambucano, assim, tinha o Wagner é desse time, o Wagner Pelé, que se chamava? Wagner. O Wagner jogava demais. Esse é um cara que pouca gente fala, mas era um cara ao meio de campo com o Ramon, Juninho Pernambucano e Wagner. Nasa, Paulo Miranda. Não, o time da final foi Nasa, Paulo Miranda, Wagner e Ramon. E no ataque, Donizete e Edmundo, no último jogo. Então. Aí quer dizer... Aí nessa hora, você é campeão no Maracanã. Como é que é a memória? Como é que funciona? Então, esse de 99 foi... Cara, eu lembro de um alívio gigante. E assim, eu lembro de ter ido no Carlinhos agradecer, porque eu estava sendo campeão graças a ele, porque ele que pediu para que eu ficasse. Porque eu mesmo, no final de 98, eu já estava querendo ir. Tipo assim, era tanta pressão que eu falei, hoje eu não aguento. Só que como aí eu tive o apoio dele de falar ficar, então eu fui nele e aí ficou aquele gostinho de ser campeão. Aí eu lembro de entrar no vestiário e eu vi o Romário cheio de lágrimas no olho. Eu falei, o cara é campeão do mundo, né? Tipo... É mais um carioca, teoricamente para ele seria mais um carioca, né? Para mim seria o primeiro título, assim, mas
Eu lembro de olhar, de ver tudo, aquela sensação. Eu falei, cara, que sensação gostosa, né? E a partir dali, eu falo, tem gente que jogou a final da Copa do Brasil de 97, que nós perdemos, e provavelmente não teve outra chance de jogar uma final. E em 99 eu estava tendo uma segunda chance de jogar uma final e sendo campeão. E aquela sensação de jogar a final, eu não esqueço nunca mais. E aquilo que eu falava, cara, tem que buscar, tem que fazer parte de time que busque finais. Porque não tem nada mais gostoso do que jogar uma final, assim. Você pode fazer um baita campeonato o ano todo, mas quando você joga a final, é campeão e fica naquele êxtase após o apito final. Você lembrou de alguém? Não lembro. Eu lembro um pouco do detalhe do Romário e foi no Carlinhos, assim, né? Alguém da carreira, alguém da família? Cara, minha família sempre foi presente, assim, na torcida e tal. Então, tipo assim, aquela coisa assim, saber que todo mundo tá feliz, sabe? Mas eu pensei muito... o que mais veio na sensação era, cara, o Carlinhos me deu a oportunidade de ser campeão pelo Flamengo, que por quase eu poderia ter saído daqui sem ter ganho um título. E aquela sensação de que fazer parte da história, tipo assim, né? É porque hoje em dia os estaduais hoje não tem a dimensão que tinha na minha época, né? O estadual era uma coisa bacana, né? Pô, e graças a Deus, depois daquele ali, ainda vieram mais 5 títulos pelo Flamengo. Foram 6. Então, mas no mesmo ano, Sim. Copa Mercosul. No final do ano... Mas a final não importa. Primeiro teve a pancadaria. Então, porque foi em novembro, né? Eu falo final do ano, era na semifinal, foi quando o Pimentel, que era o lateral direito, machucou, não lembro exatamente o que aconteceu, e ficamos sem, aí eu tive que virar lateral. Aí nós, contra o Peñarol, já foi o primeiro jogo. 3-0. Vencemos, e eu já estreiei fazendo gol, e na sequência, nós fomos jogar o jogo de volta, perdemos de 3-2, e deu uma pancadaria lá, a confusão. Começou com o Atiço. Quer dizer, os caras... Você viu começar? Eu não vi. O início eu não vi, que era um... final, né? Eu fiquei ainda do outro lado do campo, né? Porque, tipo, acabou... porque começou lá do Começou do lado do banco, começou do lado do Atiço e perto do nosso banco aqui. Perto do banco não, perto da descida do fosso. E eu tava do outro lado. E era lateral, no momento, era lateral. E eu tava de costas esperando a bola do Gandula e o juiz apitou final, aí um jogador do Peñarol fez assim pra trocar a camisa comigo. E quando eu tirei a camisa assim, ele saiu correndo, tipo... Aí foi quando eu falei, aí eu botei a camisa de volta, porque eu entendi que era briga. Aí a confusão foi, o cara deu um soco por trás do Atiço e tal. Mas assim, durante o jogo, tava vendo na clara que tinha uma tendência de terminar mal, porque os caras provocaram do início ao fim, querendo tirar do sério, e como perderam, os caras foram pra... Pode ver, os uruguaios normalmente terminam em briga, vários jogos do Uruguai, né? Eu falo assim, eu já falei isso algumas vezes. Você joga contra argentino, que nem naquela época lá a gente jogava contra o River, um exemplo. Então tinha Saviola, Pablo Aimar, tinha uma porra de cara craque. Só que eles são, né? Pegam, né? Vaselina, duros, né? Não, jogam duro, mas eles não jogam duro no ponto de... no ouvido. Eles não jogam de uma maneira que é pra terminar em soco. Eles jogam de uma maneira pra te tirar do sério, mas não é pra terminar em soco. Provocador. O Uruguai, não. O Uruguai, parece que eles querem terminar em soco também. Eu atravessei o campo, né? No primeiro momento eu saí correndo pra briga. Aí quando eu tô... Não, você foi pra brigar? Não, no primeiro momento A história é que... Não, o primeiro momento você reage pra estar junto com todo mundo. Mas como ficou atrás, ficou a galera do Flamengo aqui e os jogadores aqui e eu atrás deles. Eu fiquei pra trás. Depois da fronteira. Depois da fronteira. Então eu já diminuí a passada um pouco pra saber como é que eu vou entrar nessa briga e olhando, eu já tava vendo os caras pulando pro fosso. E só o Clemen trocando porrada. Só que o Clemen... Batia muito, né? Eu tava, tipo assim, uns 6 metros das costas. Só que os caras não me viram, porque os caras estavam todo mundo de costas querendo, brigando, e eu atrás dele. Só você, no caso. Era pra ter sido o reforço que vem por trás, né? Mas aí eu
a preocupação, eu falei, e agora? Bom, e aí? Aí quando o Klemer, a terceira vez que o Klemer levantou lá, trocando porrada e pulou pro fosso, os caras se fecharam dentro do fosso. Aí eu diminuí a passada, aí quando deu aquela acalmada, eu fui... Eles não me viram. Aí quando deu aquela acalmada um pouco, porque eles estavam atacando pedra, essas coisas, quando deu aquela acalmada, eu passei meio despercebido e pulei. Mas mesmo assim, ainda teve De camisa ainda. Uniformizado, normal. Aí eu... O Carlinhos também não... Ficou sozinho, então? Fiquei Desceu sozinho. todo mundo, só ficou você. Do outro lado, o Carlinhos, o doutor, tal, ficou ali, mas quando eu pulei, ainda teve um corno ainda que soltou um chute e me acertou a costela ainda. Eita. Mas não pegou em cheio, não, mas doeu. Mas não participei da briga. Você conseguiu descer, não, porque teve gente que caiu pela escada, né? Não, eu pulei também. Tipo, eu cheguei na beiradinha, eu consegui pular consciente que eu tô pulando. Teve gente que veio correndo e se jogou de qualquer jeito, porque eles estavam no momento que tava muita gente. Mas foi covardia. Tinha muito mais gente amarelo do que vermelho e preto. Então, tipo assim, se você tá numa briga de campo, você parte do princípio que antigamente era 11 jogando e 18, né? 6 na linha, 6 no banco. Então, teoricamente era para ter 18 contra 18 ali. E você olhava, cara, eu lembro de olhar assim, era um paredão de amarelo. Eu falava, vai, cadê a galera? Mas... Onde brotou toda a gente. Não que se eu tivesse entrado ia ajudar muito então, também. Diziam que você era faixa preta, é verdade? Não, faixa marrom de judô. Mas era mesmo? Não, sou. Eu fiz judô. Eu fiz judô sério. Eu fiz judô de 7 aos... Quando eu entrei na semana que eu fiz teste no Bragantino, eu fiz teste pro Projeto Futuro, que tinha lá no Ibirapuera, em São Paulo, que era de judô, que era uma academia muito forte. Na mesma semana que eu fiz teste de futebol, eu levava a sério o judô também, mas... Isso daí, a galera sabe disso daí porque... Você devia viver falando essa história. Não, né? não foi. Matias? Não, o Aurélio Miguel foi contratado para lutar pelo Flamengo em 97. E eu conheci o Aurélio porque o meu sensei lá de Atibaia também fazia parte do Monte Líbano, em São Paulo, e ele fazia uma festa de final de ano e levava o judoca da seleção brasileira de judô, né? Então eu conheci o Aurélio quando eu tinha, sei lá, 12 anos. Então quando ele foi pra lá e levaram ele no treino, aí eu fui e falei, pô, eu sou o Maurinho. Aí eu fui expliquei quem eu era, do judô e tal. E acabou que fizeram uma reportagem. Só que daí os caras já falam que eu era campeão paulista, faixa preta. Aí aumentaram a história. Mas não deu pra usar o judô nessa briga, né? Não dá. E o Carlinhos nessa briga toda? Que ele era super tranquilão? O Carlinhos, se eu não me engano, ficou ele, o Quimelo, o supervisor, e o Zé Fernando, né? O Zé Fernando, o doutor Zé Fernando que viajou. Acho que eles ficaram meio que, tipo, também por trás da briga, só que eles não estavam de vermelho e preto, né? Então, assim, talvez passa despercebido. E, porra, também, os caras não iam querer bater no Carlinhos, né? Pelo amor de Deus, aí... Mas, assim, eu não deu tempo nem de chegar na briga. Um pouco a passada... Diminuindo o ritmo. A vontade de chegar também não era tão grande também, não. Ajudava. Então, essa briga, segundo o El Gráfico da Argentina, é a terceira maior briga da história do futebol. Aí. Perdão, a 13ª. Eles fizeram pô. um ranking de 20 e essa briga é a 13ª maior. Dá pra botar no currículo isso? Foi um tomei um chute, né? A 13ª maior briga, eu tomei um chute. Tá. Dá pra levar o bicho, né? Ele tava lá. E aí vem a final contra o Palmeiras. A final contra o Palmeiras, a Mercosul, depois que nós passamos do Peñarol, cara, foi assim, nós estávamos num time que, eu brinco, é mais fácil eu lembrar a escalação do Palmeiras, né? Brincadeira, mas assim, porque a escalação do Palmeiras tinha só jogadores... Júnior Baiano, Alexizinho, César Sampaio, Euler, Paulo Nunes. Roque Júnior, peraí, vamos por parte. Marcos, goleiro, Arce, Júnior, Roque Júnior, Júnior, lateral, César Sampaio, acho que o Rogério também estava, talvez só o Rogério, acho que não pegou, acho que só o Rogério não pegou a seleção, posso estar enganado, mas aí tem Paulo Nunes, Asprilha, quer dizer, Zinho, Euler. Então, quer dizer, se eu salve, né, se o Rogério escutar isso, se ele pegou a seleção, não lembro, mas
Só um ali não tinha. E nós estávamos com o lateral direito, que era um segundo volante deslocado 2 jogos atrás. O Juan... Juan não. Era o Juan não. 99 era... Não, era o Juan, não era? O time? Não, Júnior Baiano. Célio Não, Silva, Baiano tava Juan. no Palmeiras já. Célio Silva, Juan e Atílio. Juan. Célio Silva com o joelho ruim, só chutava com a perna esquerda. Atílio. Verdade. Leandro. O Ávila, Jorginho. Leandro, Marcelo Rosa Marcelo Rosa. e que era Leonardo Inácio. O Léo Inácio, que era um lateral esquerdo deslocado para 10. Caio, Leandro Machado e Reinaldo. E o Reinaldo que jogou a final do Carioca, porque o Romário machucou, ele entrou. Não, o Romário foi embora. Não. Na festa da eu tô falando daquele ano. Ah, sim. Ele entrou na final do Carioca, porque o Romário machucou. Voltou pro Júnior. Depois ele começou a voltar pro profissional, mas não jogou e não jogou mais nenhum jogo. Aí jogou a final, a semifinal e final, né? Quando o Romário saiu, ele E o gol foi do Lê, que entrou no lugar do Marcelo Rosa. Que tinha 17 anos e entrou Lê, Iranildo e Reinaldo. Pois é. Então, o Romário, vocês viam da crise da festa da uva. Essa daí é uma história bem mal contada. Teve a festa, nós fomos, mas fala... Apesar da derrota. Eu falo assim, era derrota e era a não classificação entre os 8. Então, assim, só que perdeu pro Juventude. A festa da uva, o pessoal... Depois desse jogo, teve uma Inter-Libertadores. Teve uma repescagem. E nós ficamos lá, nós não voltamos de lá. Nós ficamos lá para jogar contra o Inter em Porto Alegre. Só que os caras... É o que eu falo assim, mandaram embora. Eu tava na festa eu e o Romário na festa da uva. Como é que a gente volta e o Romário é mandado embora e o Maurinho não? Então, assim, os caras arrumaram uma forma... Queriam mandar. Não tem... As pessoas falam, que festa da uva. Teve a festa da uva, nós saímos pela porta da frente do hotel, dando tchau pra turma, porque tava liberado. O Romário tinha sido convidado... Na época o Romário tinha o Café do Gol também, né? Que era uma boate. Então, assim, eu lembro de quem foi convidar. Ele lá era o dono da boate. Tipo assim, teoricamente, não foi... a festa da uva era a divulgação de uma festa que ia ter na cidade. Que lá tinha a festa da uva, que era uma semana de festa lá. Então, a divulgação ia ser naquela boate e tal. Então, e os caras contam... Pra mim, eu voltei, aumentou minha pressão, porque... Os caras, porra, mandaram o Romário embora, não mandaram o Maurinho, todo mundo ficou sufocado. Agora tem que mandar o Maurinho também. Se mandou o Romário, então, quer dizer, todo mundo queria que eu fosse mandado embora por causa daquilo. Eu até uma vez eu cheguei na Gávea, não aguentava mais de pressão. Aí tinha um repórter lá de rádio, não lembro exatamente, falando, pô, mas como é que pode? Mas ele falando, eu fiquei pé da vida, porque ele não falou fazendo a matéria. Ele falou meio torcedorzão, sabe? Tipo, como é que pode o Romário, tipo... Você vê que ele tá incomodado que o Romário saiu e eu não. E eu falei, essas horas que você vê quem tem moral, né? Eu falei zoando assim, pô, pra que eu falei também? Aí a pressão só aumentava. Mas aí entrou a semifinal, foi antes da semifinal. Aí no primeiro jogo, cheio de cartazes, né? Nós tivemos que sair do Rio, fomos pra Teresópolis. Foi nesse jogo que colocaram a faixa? Não, aquela faixa era da época do Sebastião Rocha, aquela faixa grandona. Pra tirar você? Pra tirar o Tião Maurião, aí foi em 97 mesmo, aquilo ali foi lá no início. Então. Lá no início, Aquela faixa lá, né, abrindo um parênteses aqui da história só pra voltar nessa faixa, aquela faixa é a única coisa que me incomodou. Sério, né, assim, porque assim, 1º de abril, né, provavelmente vamos falar, todas as confusões e pressões, era tudo meio que faz parte. Perdemos um jogo, vai tomar pressão. Né? Vai ter tudo o porquê da pressão. Aquela faixa foi a única coisa que me incomodou. E me incomodou depois do jogo. Quando eu estava saindo, o jogo foi no Campo do Olaria, então a gente sai, né, para quem não conhece, você sai do estádio, do vestiário, você tem que cruzar, você cruza o clube social lá para sair. E dentro do clube social tinha um senhor, falou, Maurinho, eu posso falar com você? Aí eu falei, pode. Aí eu até parei assim, eu falei, puta, já vou escutar uma graça aqui. Aí, e o cara falou, eu sou torcedor do Flamengo não sei quantos anos e tal. Também já critiquei algumas atuações e tal, mas, cara, aquela faixa ali, torcedor não gasta dinheiro. Porque antigamente, né, aquelas faixas eram pintadas à mão, lembra? Era aquelas, né, era tudo pintado à mão e era uma faixa gigante, tinha, sei lá, uns 15 metros de faixa. Ele falou, cara, aquilo ali é caro. O torcedor não vai gastar dinheiro
pra pintar uma... Eu falei, quem é Maurinho, né? Tanto jogador que ganha muito, né? Eu era o mais um no plantel, né? Não era o cara do plantel que veio e não tava fazendo por onde. E tinha acabado de chegar. E tinha 6 meses, 5 meses. Eu cheguei em março, É porque foi depois daquela... Da Copa do Brasil que nós perdemos, Aí aquilo eu falei, cara... Aí eu fui e perguntei pro cara, mas, porra, se não é torcedor, é quem? Né? Tipo assim, olha, eu tinha 22 anos, totalmente perdido. Ele falou assim, sei, você vai ter que descobrir, ou é jogador, ou é diretor, ou é... Aí aquilo ali me arrebentou, porque eu fui pra casa, eu lembro que eu fui pra casa num ônibus, falei, cara, mas jogador... Aí eu comecei primeiro a pensar, mas jogador, o que jogador... Não, aí... Por quê? Só que daí você começa a falar, mas pô, uma faixa pra mim daquele jeito, mas não, o negócio tá esquisito mesmo. Aí eu comecei a raciocinar que o negócio não tava esquisito. Mas nunca soube. Mas aquilo ali me fez me afastar um pouco do grupo, assim, porque eu fiquei meio cabreiro com o grupo, com a diretoria. Às vezes passava algum diretor, falava uma graça, não sabe. Aí você não sabe. De estar dormindo com o inimigo, né? Você não sabe quem é. E tentando entender o porquê, né? Aquilo ali ficou, porra, mas por quê? Nunca voltou a faixa. Não, nunca mais voltou, nunca soube, nunca ninguém falou nada, morreu. Aquilo ali existiu só naquele jogo. E se o cara não tivesse falado comigo, o senhor lá nas saídas, não tivesse falado dessa maneira que ele falou, talvez nem eu lembrava, sabe? Mas aquilo ali me arrebentou por uns 4 meses. Eu passei 6 meses, aqueles 6 meses que eu cheguei, 6, 7 meses ali, primeiro, era Gávea, era Flabarra, não era nem Gávea, era Flabarra, casa... Não saía, não tinha amizade, ninguém me chamava. Aí eu ficava assim, porra, ninguém me chama pra nada, que tá muito estranho. Mas tinha 30 e tanto no plantel, né? Eu acho que não foi questão de jogador, mas... Eu também não. Mas nunca soube dizer o porquê daquilo. E foi uma coisa muito direta, né? Foi uma coisa direcionada... Especificamente... A sorte é que a proporção foi muito sutil, tá? Nem impactou tanto. Nem impactou tanto. Tipo assim, não foi uma coisa que persistiu. Eu estou aqui pensando, pode ter sido até alguma coisa política para atingir o dirigente que tinha levado você. O Kleber Leite tinha uma reclamação do Kleber Leite que ele contratou muita gente naquele período, lembra? Toda vez chegava mais um contratado. Então tinha um... Mas o Tião, o Maurinho, não. Pô, era para atingir o político, ficou na dúvida, não atingiu ninguém, só atingiu a mim no final da história. Pois é. Voltando então, festa da uva, você foi fotografado. Pegou atrás de um pilar, assim, tentando me esconder assim. Mas, cara, foi você e o Romário? Foi eu e o Romário. Foi a primeira vez que vocês saíram juntos? Não. Essa época eu concentrava com o Romário. Tipo assim. No início do ano, de vez em quando a gente ganhava um jogo, fomos jogar em São Paulo, ganhamos a Copa do Brasil. O Romário, todo mundo, antigamente não tinha essa coisa de acabava o jogo, era meio que só vai viajar amanhã, na hora do almoço. Quem quiser. Não, quando era jogo em São Paulo, normalmente eu ia para Atibaia visitar a família, mas num dos jogos, fulano de tal, tem um pagode, não sei na onde, vai ter um camarote e tal, e saía todo mundo. E nessa época eu já concentrava com o Romário mesmo, no mesmo quarto. Eu era parceiro. O Romário, ele concentrava com o Fabiano, depois saiu, aí concentrou com um ou outro e acabou... Colando. Ele que escolhia com quem ficar, né? Aí eu... O outro tinha moral mesmo. Ele gostava de mim. O Romário sempre, porra, me ajudou muito, assim, a ganhar um respeito dentro de grupo, essas coisas. Quando tem os caras... que tem mais moral. Acolheu, né? E te dá aquela atenção e tal, aquilo ali abre as portas, né? Tem uma história publicável aí, não? Que possa ser contada? Eu posso contar tudo. Na época eu era solteiro. O Romário não bebe, não fuma. O negócio dele é boate, dançar, gosta, pagar. O que você vê até hoje aí, essas coisas, é o Romário. Não tem... Não é de bagunça. É o que ele fala, não tem caô. E se tiver coisa errada no meio, a porrada... Já estive assim numa boate
em alguma festa, que alguém tava ali do lado, cheirando lança-perfume, até né, outras drogas e tal, ele batia numa bora, e vambora. É pegar e sair do ambiente e vamos para outro lugar. Vai dar merda isso daí. Era a fala dele. Não tinha... Mas assim, quando ia em algum lugar, às vezes ele levava a galera dele, aí, porra, ia aquela 10 caras. No começo eu achava, lá quando eu cheguei, falei, porra, né, o cara leva um monte e tal. Mas depois, cara, uma vez, eu conto isso, uma vez no jogo em Goiânia, depois do jogo contra o Goiânia, nós fomos pra um restaurante que tinha uma música ao vivo do lado do hotel. Aí nós estávamos lá, mas foi quase todo mundo, sabe? Foi andando assim, não era aquela coisa que foi armado pra sair, foi uma coisa que tá ali do lado, vamos ali ouvir uma música. Aí, e tá todo mundo em volta, porque aglomerava. O Romário era um cara que a gente botava no meio, assim, tentava proteger também. Aí, do nada, daqui a pouco voa uma long neck, assim, sabe? Com a cerveja, o cara faz assim, porra, nas costas do Romário, lava o Romário. Então, era a coisa que acontecia. Então, quando ele ia com a galera, com os amigos dele, não acontecia. E se acontecesse, o pau comia. Então, era uma forma dele se proteger. Mas eu adorava, porque era facilidade em todos os sentidos. Para entrar, mulheres, né? Aquela coisa, o ambiente ficava o mais fácil possível para tudo, assim, sabe? De ir em lugares bons, festa boa, com camarote. Quem não queria, né? Esse dia da long neck, qual foi o final da história? Puta, ó, esse dia... Tinha tanta gente que ele tava centralizado, nós tinha umas mesas assim, e tava todo mundo em volta. E tinha uns caras atrás dele, eu tava atrás. Tava eu, acho que o Pierre Casca, aquele polonês, tinha mais um, que foi um que segurou os moleques. Era 3 moleques, novos, assim. Aí ficava dois deu espaço e um no meio dos dois, assim, fez assim com a long neck. E o Romário tava ali, mas pegou da cabeça, lavou, assim. Só que quando ele virou, eles quiseram sair, como nós estávamos atrás... Eu lembro que um jogador grudou 2 assim pela camisa assim, pela gola e empurrou assim pra frente assim, e eu empurrei o terceiro. O que jogou. E eu fiz assim, ó. Só fiz assim pro Romário. Aí os moleques... E o Romário deu um tapa na cara dos 3. É mesmo? Só deu um tapa. Pá, assim. Aí eu atrás, eu já tinha tomado a cerveja... Aí eu falava assim pro cara, você vê que era moleque, né? Eu falei, que isso, você vai tirar uma onda na escola, né? Tomou um tapa na cara do Romário e tal. Aí... Mas, tipo assim... Não tinha foto, não tinha celular, não tinha nada. Aí, só que assim, aí deu aquilo, aí daqui a pouco apareceu uns caras que viram o tapa, mas não viu o porquê. Aí quase virou uma confusão. Só que naquele dia lá nós tava... Cara, devia ter uns 16 atletas. Tipo assim, se virasse uma confusão, ia acabar sendo uma coisa feia de se ver. E não virou porque uma parte da nossa galera, incluindo eu, acalmou alguns nossos e tentou acalmar alguns dos caras, tentando explicar para os caras o que havia acontecido. Porque, porra, né? Sim. Aí... Mas assim, eu lembro de um cara, alguém jogar uma bebida na gente. Acho que já tacaram até uma garrafa, imagina. Não lembro se pegou em alguém, mas assim... Poderia... E a maioria dos problemas que tinha nessa saída era a provocação dos caras, cara. Nunca teve uma coisa assim que ó, o jogador chegou, marrentão, e tirando... Nunca. Era tudo... Tava lá, normalmente arrumava um cantinho para não ter mesmo essas coisas, e o cara vai lá e jogava alguma coisa. E normalmente queria jogar nos craques, né? O Romário era... Pra ter os 5 minutos de fama também, né? Pra fazer a graça dele lá. Mas E antigamente era mais comum, né? Sair e tal. A gente tinha mais liberdade nesse sentido. Não tinha tanta cobrança em cima, né? Assim, tantos olhos em cima como hoje. Né? Hoje o salário inflacionou muito. Então, tipo, se você ganha o que ganha e não... Na minha época, a gente passava 2 meses sem receber. Então, tipo assim, não tinha essa contrapartida de o cara falar, pô, o cara nem recebe. Era uma coisa meio que... Era normal. Não tinha tanta cobrança nesse sentido. Porque hoje é tudo tão do bom e do melhor que qualquer falha de conduta vai ser cobrada, né? Vai ser cobrada. Os caras têm moral para cobrar o que for, porque os caras pagam bem, pagam em dia e dá toda a estrutura. Aí, nós somos de uma época que, às vezes, falhava em algumas coisas e acabava que a diretoria não tinha moral para querer cobrar alguma coisa.
Imagina isso, né? Então, aí em 99 vocês ganham o estadual, ganham essa Mercosul em cima do Palmeiras. É. Alguma lembrança específica do jogo final? Cara, o jogo... Eu lembro que depois do jogo... Né, o primeiro jogo aqui... 3-0? No 3-0, foi um dos melhores jogos que eu fiz, assim, se você olhar... Tem até um link no YouTube aí que tem uns 9 minutos mostrando dessa final. Além dos gols, além de eu participar de vários gols ali, vários cruzamentos. E eu lembro... Nossa, eu lembro quase tudo, assim, principalmente do pré-jogo. Porque eu lembro que eu ia ficar do meu lado, ia ter ali Asprilha, que jogava mais do meu lado, Zinho e o Júnior. Então eu lembro de falar, cara, tem que concentrar porque... Vai ser danado. Quando a bola estiver do outro lado e eu olhar, né, eu tô cobrindo o Juan aqui na zaga e eu olhar pro lado aqui, uma hora vai ser o Asprilha, a minha conduta na marcação com ele é uma hora vai ser o Zinho é outra, uma hora vai ser o Júnior. E eu lembro que a gente... Eu tinha certeza que se a gente não ganhasse aquele final do ano ali, acabava pra mim, porque o Romário tinha acabado de ser mandado embora, festa da uva, eu estava envolvido, e a repercussão ficou negativa pra caramba, mas nós tínhamos uma semifinal e uma final pra jogar. Se for campeão, termina grandão e vida que segue. Se não for, provavelmente não vai ficar insustentável de segurar. Então, eu lembro de falar, cara, eu vou atacar, eu quero nem saber, eu tô me adaptando na posição. Se eu ficar pensando, pô, é o Zinho, é o Asprilha que tá na minha frente, é o Júnior. Eu tô falando 3 caras, seleção, campeão do mundo, né? Os brasileiros campeão do mundo, o Asprilha fazia parte talvez da melhor seleção de todos os tempos da Colômbia. Eu falava, quer saber, se eu ficar aqui acuado, eu vou atacar. Uma coisa eu tinha certeza, eu corria pra caramba, a minha resistência de bater e voltar naquela lateral do campo... era muita. Então, eles vão ter que correr, que eu vou correr pra caramba. Aí, cara, foi os 2 jogos que eu acho que, principalmente o do Maracanã, foram os 2 jogos que eu mais ataquei. Tanto é que o jogo foi 4-3, virada atrás de virada. Se você vê o Atiço cruzando num gol do Reinaldo, que de cabeça, eu tô na meia-luz pegando o rebote. E tem um lance, tem um cruzamento... Que eu nem sei como é que é o lance, mas o Célio Silva tá dividindo na minha lateral e eu venho, roubo a bola do Célio Silva e do Júnior e vou e faço cruzamento pro Caio. E era meio que um tudo ou nada, né? E assim, os times partiram pro jogo. A trocação. Né? E os caras com uma qualidade absurda e a gente no papel com menos qualidade, mas é o que eu falo, você pega os gols que o Caio Ribeiro fez nessa decisão, os lances do Rodrigo Mendes, que era um cara que passa despercebido, mas tecnicamente, pé na esquerda, pé da direita, chutava da mesma maneira. Quer dizer, você vê o quanto de capacidade nós tínhamos, o nosso time tinha ali. Aí você vê um Lê com 17 anos, tendo aquele gol do Lê. O primeiro que ele rouba uma bola aqui no meio, ele dá uma cavadinha na entrada da área pro Reinaldo, o Reinaldo dá de calcanhar para ele, quer dizer, um cara de 17, um de 19, e você vê a qualidade que tinha. Então, o nosso time não tinha nome, mas tínhamos jogadores ali que, tecnicamente, como eu falei, passava despercebido, porque na época era muito cara tecnicamente craque, né? Você vê o do Palmeiras, nós falamos aí. Aí no Palmeiras devia ter Alex, tinha tanto craque, um Rodrigo Mendes passava despercebido. É verdade. Mas a técnica do Rodrigo Mendes, você vê nos lances, você vê a quantidade de gol de pé direito e pé esquerdo que ele fazia. Então o nosso time era bom também. Só que diferente de 97, 98, que a gente chegava nas finais e não ganhava, de 99 até 2001 nós chegávamos na final e ganhava. Os jogos eram tão difíceis quanto. Só que a bola entrava. A fase era boa. A fase era a fase de bater de frente, que nem bateu lá atrás, mas perdemos. Mas depois nós ganhamos 3 títulos em cima do Vasco, uma em cima do Palmeiras, a Copa dos Campeões contra o São Paulo. O São Paulo era um timaço, a gente vinha se arrastando por vários motivos, depois do tricampeonato, até de salários atrasados, lembra? O tricampeonato já veio o Pet, quase não jogou, né? Todo mundo sabe da história. Então, quer dizer, mas era um momento que tinha uma coragem lá em cima, porque nós já tínhamos vencido, então nós sabíamos que éramos capazes. Era capaz, ia bater de frente
na final da Copa dos Campeões, nós ganhamos o primeiro jogo e perdemos o segundo, né? Nós ganhamos por causa de saldo de gols. Enfim, foram 6 títulos nessa fase boa aí. E nessa época o Flamengo só tinha o Mundial de 81, a Libertadores. Não, a Mercosul... 18 anos depois que quebrou... Como acabou a Mercosul, né? Não tem mais o campeonato, passa despercebido. Mas a importância dessa Mercosul para o Flamengo naquela época... Pô, quem vivenciou aquilo ali era muito grande. É que depois, agora já veio, né? Duas Libertadores, mais essas Recopas da vida, e os caras atropelaram mesmo. E essa geração de 2019 pra cá fizeram uma história, porra, muito maior, né? É fato. Mas aquela Mercosul era de uma importância gigante. Eu lembro que foi... A repercussão foi grande. Foi grande. E ela foi grande. No ano seguinte, o Vasco ganhou em cima do Palmeiras naquela virada, lembra? Quer dizer, o Palmeiras, na verdade, ganhou uma e perdeu 2 seguidas. E assim... E chegavam os melhores times do Brasil para disputar essa reta final. Fazendo uma comparação, não tem o lado emocional da Libertadores. Não tinha, né? O lado emocional da Libertadores, porque para ganhar a Libertadores é muito mais difícil, principalmente emocionalmente. Mas em termos de número de... Porque tinha muito mais time brasileiro, muito mais time argentino, muito mais time... Porque era só a Mercosul, né? Então aqueles países menos... futebol pior não jogava. Então nós tínhamos... tinha mais time brasileiro, argentino do que a Libertadores. Então, teoricamente, os adversários... Era mais adversário forte e numa quantidade maior. Só que o emocional era bem menor do que uma Libertadores, né? Bicampeonato estadual de 2000, que aí chegam Gamarra, Pet, Alex, Denilson, Edilson. O Denilson e Edilson chegou mais pro brasileiro, né? Acho que ele não lembra, eles estavam no estadual, acho que eles não estavam, não. Estadual, acho que não. Acho que o time não, da final, não. O time da final era Leandro Ávila, Rocha, Fábio Baiano e Iranildo. Tuta e Reinaldo. Você já Denilson, Alex, os caras vieram pro brasileiro. Foi então, nesse ano que teve a confusão com o Carpegiani? Qual dela? O Carpegiani foi em 99. O Carpegiani saiu depois do... Foi 99? Que teve uma reunião lá com o Edmundo Santos Silva. Dos atletas com o presidente teve. Foi 99, né? Porque foi... Aliás, o Carpegiani chegou... 99. Começou... Pô, agora me deu branco. Foi 2000. Não. Início de 2000, verdade. Porque 99, na final da Mercosul, o Carlinhos... Foi anunciado que o Carlinhos não ficava antes da final, lembra? Eu lembrei disso. Então. Que ninguém entendeu nada. Os caras já tinham dispensado o Carlinhos antes da final. Aí nós fomos campeões, ficou um clima chato pra caramba, né? Para os dirigentes. Aí chegou o Carpegiani. Aí o Carpegiani, nós fizemos a Taça Guanabara, perdemos. Foi aquele 5-1 do Vasco, de virada. E aí foi. Aí teve uma reunião. Aí foi antes do 5-1 que teve essa reunião do Edmundo com os jogadores, não foi? Foi. Eu não vou lembrar exatamente, mas essa reunião que o Edmundo juntou os atletas foi depois de um jogo. Eu acho que foi depois desse jogo. Ele cai no 5-1. Então, mas eu acho que foi por causa Não, foi antes do 5-1. Na verdade, assim... Inclusive, se levantou uma suspeita que os jogadores não queriam mais o Carpegiani. Pode falar que se eu lembrar, eu falo. Não, então, o que aconteceu com o Carpegiani, assim, tinha alguns jogadores, o grupo como um todo, né, até não... A gente não... O Carpegiani treinava 3 times na semana, aí terminava um time treinando, aí chegava no jogo, mudava jogador, mudava até a configuração tática, E isso vinha gerando sempre um desconforto para todos, né? Tanto é que aquela final da Taça Guanabara, eu vinha de titular, naquela final eu saí, o Luiz Alberto, se eu não me engano, foi como lateral esquerdo. Eu acho que tinha botado 3 zagueiros. Lateral esquerdo não, né? Tinha botado 3 zagueiros, mas ele pela esquerda, ele era um zagueiro pela direita. E aí tava gerando essas reclamações. Como eu não lembro, eu não lembro, não. Eu lembro que tava uma coisa, mas provavelmente alguns atletas
falou mais contundente com o Edmundo. O Edmundo fez essa reunião. E tudo que nós falamos na reunião acabou acontecendo no jogo. Que ele acabou mudando o time e tal, e foi aquela derrota feia. E aí ele caiu depois do jogo. Mas assim, eu era um dos caras que me dava bem com o Carpegiani, sempre. É aquilo que eu falei, o Carpegiani tinha uma maneira, acabava o jogo, o treino, ele chamava só 2, 3 para fazer finalização. Não, os outros sai. Aí os caras queriam fazer, ele não deixava. Mas eu ia lá... porque, tipo assim... O lateral direito quer fazer finalização. Às vezes ele falava, não, aqui é só um acréscimo do treino aqui que eu tô trazendo quem vai ser os finalizadores no jogo. Quem precisa ser. Só que eu ia lá de jeitinho, só deixa 3 chutinhos só e tal. Eu ia mais com aquela cara de cachorro, assim, meio pidão, sabe? Eu me dava bem com o Carpegiani e aprendi muito ali. Mas a forma dele jogar, dele gerir o grupo, dessa maneira de... Mas hoje, é engraçado falar, mas hoje em dia tem muito disso, né? Os caras mudam sem muita explicação. E aí o Carlinhos volta... O Carlinhos volta para ser bi. Aí o Carlinhos volta e a gente... Aquele ano, foi as melhores fases, né? De 99 até da semifinal. Depois do problema da festa da uva, ali teve uma virada de chave de pressão. Virou da água pro vinho. Da água pro vinho. Porque depois de festa da uva. Eu fui... Você vê, no bicampeonato... No bicampeonato eu tava bicampeão, mais da Mercosul, fiz parte da seleção da competição, quer dizer... Começou o brasileiro, eu era titular absoluto em 2000, tipo, foi o ano que eu fiz mais jogos, se eu não me engano. Enfim, e aí depois veio o tri. E ser campeão em cima do Vasco? Aliás, já tinha sido, foram 3, Foram 3, aí o tricampeonato em 2001. O terceiro foi 99, 2000, 2001. Foi, cara, o Vasco... E aquele gol do Pet? Vinha... Eu tava em campo já. Eu joguei a Taça Guanabara de 2001, nós fomos campeões. Só que eu tava com uma lesão no joelho e eu joguei o último jogo do segundo turno, a semifinal contra o Vasco, nós ganhamos de 1-0 e a final contra o Fluminense, né? Que foi aquele gol do... Era a final, né? Tô velho, mas assim... Foi aquele gol de pênalti do Cássio, que a bola bateu fora e entrou. Isso. Eu jogava assim, eu nem treinava, eu tratava, porque meu joelho inchava. Aí eu tratava e jogava, mas nós não tínhamos um lateral reserva. Tanto é que quando... Aí o Zagallo falou só trata, só vai pro jogo, acabou a Taça Guanabara, você vai tratar. Aí eu fiz 3 jogos, praticamente sem treinar, só tratando e jogando. Aí nós fomos campeões da Taça Guanabara. Aí eu falei, agora você pode ir e tratar. E era uma lesão chata, porque eu tinha tido um desgaste de cartilagem debaixo da patela. Então levou quase 2 meses para conseguir voltar, para recuperar sem dor, assim. E o Alessandro, que era o segundo volante, foi quebrar o galho, acabou indo bem e eu acabei ficando mais no banco. E na final eu tava no banco e eu entrei no jogo, quando ele sentiu, eu entrei ainda antes do gol, né? Você entrou no lugar do Alessandro. E no gol eu tava na barreira, né? Fazendo, até... Pra quê? Pra atrapalhar. Pra tapar a visão do goleiro. Não. Eu tava... Ficou de costas pro pé? Não. Fiquei de frente mesmo, prestando atenção. E quando a bola bateu assim... Eu até dei uma entrevista um tempo atrás e falei que na batida da bola, a certeza de que aquela batida que o Pet tem... Você tava onde? Vamos lá, eu sou o Pet. Você tava aqui ou aqui na barreira? Eu tava... seria o quinto ano, né? Até a base da barreira aqui, eu tava fechando. Ele tinha 5 caras na barreira, tinha mais 2 nossos pra tapar a visão ajudar a tapar mais a visão. Passou por cima de você, então? Não. Passou por fora da barreira. Eu tava por dentro. Você tava por dentro. Por dentro, É que a base da barreira tá aqui. Então normalmente a gente fecha do goleiro. Isso, tá bom. E assim, a gente... Então deu pra olhar a bola. Então. Não, eu virei na hora, Mas eu tô falando, a sensação, porque a gente tava tão acostumado, eu sempre via o Pet treinando, então quando a batida batia, e às vezes até o barulho da bola, a forma que a bola saiu ali, já dava pra saber que a batida do Pet entrou. Então, tipo, na hora que ele bateu, eu falei, essa foi. Aí já virei da minha cabeça já pensando, essa bateu da maneira que ele bate bem.
E aí o resto é história, né? Então, e aí? Foi o Jorginho que veio aqui, o Jorginho estava na barreira do Vasco. É. E aí ele vê o gol também. Então, Verdade, ele disse isso. Não, a hora que a bola... Você viu de uma visão privilegiada, seu amigo. Não, é isso que eu falei. Quando a bola passou ali, saiu passando da barreira, eu já sabia que vai, cara, vai no ângulo. Tipo assim, vai passar ali, ou vai ser gol, ou vai bater na trave. E pro goleiro Dava pra pegar? Não, eu acho que não dava, não. Os caras falam que dava, que tinha que ficar a mão trocada. Foi muito... A batida fez uma curva por fora, entrou no trinco. Só que ela entra no trinco, ela entra vindo de fora da baliza. Ela não entra daqui, sabe? Uhum. Mas assim, eu lembro... a hora que eu virei, eu lembro eu não sei se foi maluquice da cabeça, mas de ter uma fração assim de segundos de um silêncio, sabe? Lá embaixo, no campo, sabe? Eu acho que é aquele momento que as duas torcidas dá aquela... Né? Porque tanto a do Flamengo faz... Prende a respiração. Prende a respiração. É gol e a do Vasco para não ser gol, né? Eu acho que como tá na arquibancada o som, até chegar lá embaixo, acho que é uma fração. Eu lembro que a bola entrou e passa um silêncio e vem a explosão, né? E, pô, aí saí correndo que nem maluco. Aí Dessa vez você correu para chegar. Aí chegamos, aí eu lembro que acabou, aí voltamos pro meio do campo, comemoramos, né? Voltamos pro meio, eu lembro que o Juan olhou assim, pelo amor de Deus, cara, não podemos tomar gol de jeito nenhum. Eu falei, você tá louco, acabou, filho. Agora nós somos expulsos aqui, mas o gol não vai entrar, né? Acabou. Aí foi aqueles minutos finais lá que os caras não tudo ou nada e a gente só segurando. E quase que o Pet não joga, né? Foi. Você ficou sabendo da confusão? Eu concentrava com o Pet nessa época. Eu sabia. Você concentrava com o medalhão, né? Não, pior que. Não, o Romário foi ele que escolheu que eu concentrava. O Pet não. O Pet eu acho que ele concentrava com o Júlio. Eu acho que ninguém aguentava ele. Os caras. Porra, você concentra com o Pet? Eu falei, pode. E aí? Era chato mesmo? Ele é chato. Ele fala que é chato. O Pet, ele... Mas é engraçado. Ele é engraçado. Uma coisa que tem em comum com o Romário, os dois, quando a gente chegava no hotel, antigamente era VHS, né? Videocassete aí. Tava sempre instalado no hotel o videocassete e eles passavam na Blockbuster, a gente concentrava em Copacabana, tinha uma Blockbuster ali numa esquina de uma principal lá e passava, eles alugavam uns 4 e o Romário ia até às 8 vendo filme. Da manhã? Romário só chegava pro lanche da noite, né? A gente saía do treino tipo meio-dia, ia pra concentração almoçar, tal, ele só chegava à noite. O Pet, a maioria das vezes, ia depois do treino, mas de vez em quando também só chegava depois. Mas os dois entravam lá e não tinha televisão. A televisão era deles, né? Eu acho que era por isso que os caras não queriam ficar com o Pet. Mas eu não... Eu levava um computador, eu gostava de ficar mexendo na internet. O Pet é um cara engraçado, divertido. Não, Ele é chato, mas é divertido. Mas aí eu já concentrava com ele. Então, quando ele... Tipo assim, ele já vinha... Eu já sabia dos problemas, né? Que era um negócio do salário que não pagou. Aí pagou, que prometeu uma coisa, pagou outra. E ainda ele ganhava em dólar. E não estava na cotação certa. Ele estava tudo errado. E ele... falou que não ia e nós concentramos naquela vez, tipo assim, o jogo foi sábado, não lembro se foi sábado ou se foi domingo. Foi domingo. Então, assim, nós concentramos na quinta. Foi. Isso mesmo. E ele não... E eu já concentrei sozinho. Ele ia pro treino na sexta, no sábado de manhã, mas ele não ia pro hotel. E ele falava, não vou jogar. Ele ia, não vou jogar se não pagar. E eu já tava concentrando sozinho. Você sabia disso? Todo mundo sabia, porque eu concentrava sozinho, né? A gente chegava na concentração, o Pet já não tava na concentração. E o Pet apareceu... sábado, eu acho. Doidão no sábado à noite mesmo. Aí ele... Doidão? Porque levaram ele para... o Wilson, né? Que é o amigão dele lá, e já levou ele, aí ele voltou por coisa, ainda tomou cerveja dentro do hotel, perto do Quimelo, do Zagala, para comer alguma coisa e... Aí dormiu. Aí também dormiu. Não, na verdade ele chegou na sexta. Sexta? Ixi, agora eu não lembro, mas enfim, ele chegou no... E aí ele chegou e falou pra você que ia jogar? Não, quando ele chegou, aí eu botei alguma pilha, do tipo, falou pra caramba, deu uma pipocada. Ainda faz isso com ele? Não, eu botei alguma pilha nele, mas assim, por um momento eu achei que ele não jogava, sabe? Em algum momento, porque...
Ele é turrão, né, cara? Ele pega uma linha, se ele acha que ele tá certo em algumas coisas, ele não arreda o pé, não. Em algum momento eu achei que ele não jogava, não. O Wilson lá, que era o parceiro lá, que ajudou muito, assim, de fazer a cabeça dele, de mostrar pra ele que as pessoas o erro que estava sendo feito era com algumas pessoas, mas a história da torcida e de tudo mais era muito maior, né? Pois é. Ainda bem que ele ficou. E a confusão que teve com o Edilson? Essa daí foi depois do título. A confusão do Edilson teve, porque no Campeonato Brasileiro teve uma também de pé, mas a qual que você está falando? Você está falando de Pet Edilson ou está falando Pet da Edilson, Pet Edilson. Não, essa confusão aí, quando o Edilson chegou no Flamengo, o Pet já estava, né? Então o Pet era o cobrador de falta, batia pênalti, e devagarzinho o Edilson falou, eu quero bater pênalti, sou eu. E no primeiro momento, assim, acho até que foi mais culpa do Edilson o conflito. Mas no primeiro momento, que no segundo momento acho que o Pet gostou do conflito também e alimentou também o conflito. Mas eles tinham uma rivalidade, sim. Mas e eu falo, por um lado, tem uma coisa muito boa. Porque os dois atacantes nossos, que são fora de série, que a bola entra, que são cara que faz gol, a bola dos caras entra. Tinha uma disputa particular deles, que um queria ser melhor do outro, então assim, naturalmente nós tinha dois caras jogando mais do que jogavam, né? Modo de dizer. Para sobressair. Para sobressair, um sobressair mais que o outro, pô. Aí nós tínhamos dois craques querendo ser melhor que o outro, na briga pessoal dele. Foi nessa época que ganhamos o Tri, a Copa dos Campeões, é tudo nisso daí. Mas nos treinamentos, isso não causava um certo desconforto entre os outros atletas? Então, lado A, lado B, sabe? Não tem um... Não, esse lado A, lado B... O Rachão bota o time do Edilson, o time do Pé. Rachão sempre teve. Rachão sempre teve essa rivalidade de Edilson e Pet. Antes era Romário e Beto. Antes era Romário e Renato Gaúcho, em 97, quando o Renato estava com a gente. Tipo assim, o time de Rachão, quando definia dois times, era dois times o ano todo. Só que a imprensa, quando vai divulgar, dá mais ênfase falando, a galera daqui, mas tirando o resto tudo, todo mundo estava bem. Todo mundo era... Ninguém... A gente foi para a Copa dos Campeões, eu concentrava com o Pet. Na hora de... Às vezes, quando liberava depois do jogo para sair para jantar, essas coisas, saía eu, Pet, mais 2, 3, aí os caras, tá no racha. Não, o Edilson não saiu com ninguém. O Edilson estava com a turma de pagode dele, uma banda de pagode, que ele botou 15 caras no hotel lá de pagode, e saía com os caras. Cada um na sua. Esse momento os caras falavam que eles não se juntavam. Não se juntavam, não. Ali nunca se juntaram, não tinha nada a ver. O problema era a discussão de campo, de bater pênalti. Dentro de campo que era um problema. Os caras não se picavam, mas, como eu falei, pro clube, pro time, foi maravilhoso. Acabou sendo bom. Foi maravilhoso. Falou que teve uma outra confusão com o Edilson depois da final? Porque nós tivemos uma intertemporada em Cachoeira de Macacu e deram lá, sei lá, 10 dias de folga ou 2 semanas pro Pet e pro Gamarra, que ia para outro país, tá. e deu uma semana de folga para quem era do Brasil. E o Edilson só apareceu 4 dias depois. Aí, nessa que apareceu, uma brincadeira de jogar água no ônibus, água gelada e tal, jogaram nele e ele não gostou. Aí ele mijou num copo e jogou um copo de mijo para trás, pro fundo no ônibus, lavou quem tava lá atrás. Aí o Klemer levantou, acabou em soco o negócio. E acabou a pré-temporada. Nós ia ficar mais. O Klemer, quem mais brigou na Mercosul, né? Disse que era bom de briga. Mas que gesta é essa, hein? Não, mas assim, foi brincadeira que o Edilson não aceitou e uma mijada que pegou em todo mundo. O Klemer não estava na brincadeira, o Klemer fez parte do que tomou o banho, aí. Mas assim, acaba. Quem apartou? Cara. Foi dentro do ônibus, a porrada? Foi dentro do ônibus. E a gente treinava em Cachoeira de Macacu, o hotel, era um hotel fazenda, então o campo de treino era 40 minutos. Então acabava o treino, não tinha lugar para tomar banho lá. E era junho, né? Para quem não é do Rio, frio. A serra lá é gelada, né? Então a gente saía do treino... Quente? Não, sem tomar banho, tava no ônibus, não podia ligar nem o ar, porque tinha que ficar todo mundo quente por causa do frio.
E eram uns 40 minutos pra chegar no hotel e os caras jogando água gelada. Imagina, tinha uma geladeira no ônibus que congelava o copinho de água lá. Aí aquela brincadeira que fazia, tal. Mas o Edilson já não, só tinha aparecido aquele dia, já tava uma semana de atrasado. Aí os caras jogaram água nele e gerou tudo aquilo. Mas quem apartou, acho que foi o Beto que pulou, porque a briga acabou do lado da poltrona, não tava o Beto pulou e eu acho que o Quimelo. Porque nem dentro do ônibus, naquele corredor, não tem nem como, né? Não tem, é da poltrona que parou a briga que conseguiu separar alguma coisa. Acho que foi o Beto e o Quimelo ali. Aí separou. Mas aí acabou. O dia seguinte descemos pra... E descemos, nós estávamos saindo do tricampeonato, com a confusão do Pet de não jogar. Fomos pra sair de temporada, que não serviu pra nada, porque tava 3 meses de salário atrasado. 3 meses de salário atrasado. E terminando em soco a pré-temporada. Fomos para uma Copa dos Campeões. E a Copa dos Campeões jogava em Maceió e João Pessoa. Aí era assim, Goiás, acho que foi o primeiro jogo. Joga em João Pessoa, como se fosse turno e retorno. Só que era João Pessoa e Maceió. Classificamos. Aí pegamos, sei lá, Bahia. Aí depois Cruzeiro. Aí depois a final contra São Paulo. Toda vez... Acabava o jogo, tava liberado. Aí era cada um pro canto. E treinava na semana... O treino pesado, o clima pesado, porque salário atrasado, longe de casa, um mês longe ficava. E aquela confusão de Pet e Edilson, a porrada comia no treino, aí ia pro jogo, ganhava de novo. Aí, e fomos campeão, tipo assim. E com gol do Pet igualzinho, né? Com gol de falta. Eu tava lá. Em 2000, o Pet teve nós ganhamos do Vasco de 4 no Brasileiro. Eu acho que foi nesse jogo. O Pet também fez um gol de falta lindo também, assim. Era residência legal. Esses gols do Pet. Mas assim, e fomos campeões meio que, tipo, num ambiente pra dar tudo errado. Só que, por isso que eu falo, a briga do Pet e o Edilson pode ter sido o divisor de água de ter feito a gente ser campeão. Porque aquela indisposição dos dois gerou o quê? Um querer ser melhor que o outro. E onde tem 2 caras, que um querer ser melhor que o outro, é 2 caras fazendo gol. Todo jogo os caras faziam gol. Todo jogo os caras jogavam o fino da bola. E nós tínhamos um time bom. Acabou com esses 2 títulos aí. Concentração, você dormiu com algum sonâmbulo alguma vez? Não. Não, tem alguma história de concentração? Alguém que dormisse diferente? Que a gente já teve alguns que enfrentaram sonâmbulos aqui. Não, que eu me lembre, não. Nunca teve história As histórias... Não, de todo mundo, acho que é só a história do Pet e do Romário de ver filme até manhã cedo, assim. Não... Renato Gaúcho, você jogou com ele? Joguei. O Renato, nós concentrava na casa ainda em São Conrado, né? Naquela época de São Conrado da casa. Não, o Renato era espetacular, né? Você fazia parte do Maracanã ou ficava em outro quarto? Tinha um quarto lá que era o Maracanã, não era? Eu, na verdade, eu fazia parte do quarto que tava vago a cama. Tipo assim, porque quando eu chego, todo mundo já tinha a cama lá, né? Então, tipo assim, eu chegava... eu concentrava 19, né? Então, se eu tô concentrado, alguém que tem cama, não foi. Aí eu ficava. Então, eu rodeio todos... Você fazia um rodízio. Eu não tinha cama fixa, né? Aí eu rodava aonde não tinha... Onde tava sobrando uma cama, eu ficava. Eu rodava... Foi lá que teve a história do Romário chegar só no dia do jogo? Dormiu fora? Você tava, né? Comigo, não. Contra o Botafogo, acho que foi. Não lembro disso. Comigo, eu lembro do Romário. O Romário só chegava depois do lanche, né? Tipo, chegava pra dormir só. Lá 11h30, meia-noite. Vamos lá. Tem uma história sua dando cerveja pro Romário, é verdade? Essa daí foi a primeira vez que ele me chamou pra sair. Em 97. Que morre, hein? Na segunda... o jogo quando nós classificamos pra final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, em São Paulo. Nós classificamos e ele concentrava... Eu não concentrava com ele nessa época. Era o Fabiano. Aí... O Fabiano ligou no meu quarto, bora descer que nós vamos pra um pagode aí. Aí desceu, aí cheguei lá, eu tô achando que todo mundo chegou lá, tava eu, o Fabiano e o Romário. Aí o Romário quer sair e mandou convidar. Aí chegamos lá, lotado, eu sempre... Eu nunca fui de beber muito, mas sempre, tipo, o beber pra mim é assim, vamos numa boate. Porra, eu chegava lá, eu gostava de pegar uma bebida e ficar no meu cantinho lá, quietinho. Cheguei lá, aquele pagode comendo, eu fui lá, era umas caneconas de 500, eu fui, comprei 3, aí voltei assim, Fabiano pegou e fui pro Romário, não bebo não, fiquei eu com aquelas 1 litro de cerveja.
Aí o primeiro que passou, toma, meu amigo, dia de sorte, vai, pode tomar essa cerveja que eu não vou ficar por 1 litro de cerveja, eu não vou beber. Era 500 ml. Você saiu alguma vez com o Renato Gaúcho, não? Não, com o Renato... Eu lembro uma vez, acho que nós fizemos tipo uma pré-temporada, mas foi todo mundo, sabe? Assim, não teve... O Renato, ele chegou em 97, cara, a gente concentrava na casa também, né? Mas não lembro de ter nada assim. A história do 1º de abril. Essa é boa. 2000, jogo contra o Olaria. Essa eu dou entrevista todo ano. Cara, essa história, assim, a repercussão, tanto é que eu comecei a dar entrevista da história do 1º de abril. Cara, eu já tinha, acho que parado de jogar, tipo... Foi uma repercussão na época, não foi uma baita repercussão. Foi uma brincadeira de uma parte da torcida, tava vazio, não era um jogo cheio. Eu brinco que quem tava do outro lado nem ouviu, né? Não teria ouvido. Mas assim, aquela história contada várias vezes tomou uma proporção gigante. Mas foi engraçado pra caramba, assim, tipo, na hora que começou a gritar, eu lembro que o Ávila falou, que isso, hein, tá com moral e tal. E aí eu falei pro Léo... Pô, até que enfim, né? Reconhecer e tal. Maurinho Seleção. Aí o Atiço fala que eu acenei pra torcida, isso no vestiário depois, virou pra torcida. Mas não teve nada disso, não. Eu até falo, eu quero alguém que pegue essa imagem aí, né? Mas, cara, isso daí não me incomoda em nada. É o que eu falo. O 1º de abril era fase boa. No 1º de abril eu já tinha... 2000, né? Eu já tinha sido bicampeão carioca, já tinha... Não, eu tinha sido campeão carioca e da Mercosul, foi no Carioca de 2000. E a fase era boa, porque eu falo, o termômetro não é o campo, o termômetro é a rua, tipo... Antigamente eu morava sozinho, então eu ia pro supermercado, quem tinha que ir pro supermercado, não tinha, né? Eu não andava com amigo, não tinha ninguém para fazer coisa, então... Aí quando você andava na rua, era só elogio. Tipo, naquela fase de 97, 98, que eu, pra ir no supermercado já era uma bronca, pra ir num restaurante já era confusão, era escutar gracinha o tempo todo. Essa época do 1º de abril era o contrário. Onde eu ia, era foto, era não sei o quê, era sempre, cara, te deu uma volta por cima, parabéns e tal. Então, assim, as pessoas... às vezes fica meio sem graça de falar e eu não tenho problema, é zero problema, porque era um momento maravilhoso da minha carreira. Foi um dos melhores momentos da minha carreira. E não era mentira, né? Maurício Seleção, beleza. E quando você ouviu o Will, 1º de abril? Não, então, a hora que deu isso, o Ávila que botou a pilha, que é isso, tá com moral tal. Só que, pô, claro que eu sabia que ia vir né? Porque era 1º de abril. Pô, os caras nunca gritaram, Maurinho Seleção. Vai gritar logo no 1º de abril. Mas tu já se ligou na hora? Não, na hora. Todo mundo se ligou. É que quando fala que o Atiço foi um cara que mais contou a história desse 1º de abril. Aí ele conta que eu quase que pulei na torcida, né? Pulei o fosso. Ele conta de uma maneira que parece que eu subi na arquibancada. E não foi nada disso. Foi dentro do campo entre nós, foi zoação. Aí eu até zoava, porque tinha um jogador que tinha uma propaganda de um jornal na época, de classificar, que falava, bota pra vender, e falava o nome do atleta. Uhum. E isso não tinha cantado pra mim. Cantava para outro. Aí eu falava, quer falar o quê? Pô, quer falar de 1º de abril? Os caras, você é o bota pra vender. Aí ficava aquela zoação assim, mas de vestiário, era bravo. Só que assim, eu acho que como eu não me importava, então, tinha alguns jogadores que falam assim, pô, se fosse comigo, eu ia estar pé da vida e tal. E eu falo, cara, a fase tá boa, bicho. A fase tá boa. Fase ruim foi 97, 91, que nós perdíamos as finais, os caras quebravam carro. Agora deixa os caras zoar, não tinha problema nenhum. E por um lado de marca, eu dou entrevista até hoje. Vira e mexe. Bom, né? De tempo em tempo eu tô meio sumido, aparece uma... Olha aqui. Na sua carreira, você daria cartão amarelo para quem ou para que situação que você viveu? Pô, pegadinha, deixa eu pensar aqui. Pegadinha não. Não, é pergunta boa. É que você fala de sei lá, de coisa de jogo. O que você viu, sentiu, aconteceu. Vai dar 2 minutinhos, peraí. Não, é porque tem umas coisas... Ó, coisa que eu passei para vocês terem uma ideia, como parece que é mil maravilha, mas não é.
O meu último contrato no Flamengo, quando eu peguei ele, assinamos, então eu peguei no papel, ele veio rasurado. Tive que passar um lick paper e alterar uma coisa. Você vê assim, é porque eu tinha direito, antigamente o atleta tinha direito a 15%, e eu fiz um contrato que eu teria, né, eu pedi um salário, eles me deram um salário menor, mas me deram 35% do meu passe, numa futura venda. Só que os 35%, na verdade, eles me deram 20%, que 15% já era por lei. Então, tipo, aí quando você vai, aí depois lá na frente você vai pegar o contrato em mãos, eles ficaram com medo de 35 mais 15, e razoável. Quer dizer, é um cartão amarelo, porque se tivesse falado, o que eu tratei com você aqui, olho no olho, isso não tem volta. Eu fiquei pé da vida, não é porque me meteram a mão, é porque acharam que eu chegaria no ponto de falar, não, é 50%, que é 35 mais 15. E isso daí me incomodou mais, porque, cara, se eu tratei com você, sentamos numa mesa, e nós tratamos do contrato aqui, pô, você tá desconfiando de uma coisa comigo aqui que... Pagaram os 35? Não, eu acabei que eu cumpri o contrato, depois essa reta final já tinha a Lei Pelé também, né? Porque até um certo ponto não tinha a Lei Pelé, que daí acabava o contrato, você tava livre. Acabou que nunca não utilizou. Poderia ser o vermelho, pois aí, né? Porque o cara mexeu com o caráter da pessoa, né? Cara, eu tive muito pouco problema, assim, eu precisava de pensar um pouquinho, mas acho que eu vou ficar devendo. Para quem fez a faixa? Ah, pode ser. O vermelho, porque não botou a cara, né? Porque se botasse a cara ia ser mais legal, né? Tivesse até a chance ainda, né? Sempre tempo, né? Dá tempo de aparecer o porquê da faixa. O crime já prescreveu, né? Mas não. pode aparecer. Não, nem raiva vai dar mais. Já tá, o sentimento já superou aquele trauma, mas pode ser mesmo, porque aquilo ali foi direcionado de uma maneira que não tinha que saber o porquê da coisa, né? Não sei. Tem um amigo meu que fala que pode ser coisa de mulher. Eu falei, não, isso aí não tem, não. Maurinho, muito obrigado, hein? Não, obrigado. Valeu mesmo, hein? Parabéns pela sua carreira agora Valeu. como treinador também. Valeu. Tenha sucesso aí nesse ano. Deus quiser, vai andar. Valeu. Obrigado, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha, manda mensagem e siga a gente nas redes sociais. @. Fala Craque Oficial, TikTok, Instagram e YouTube. Muito bem. Um abraço.